Hoje eu vim contar como que a gente organizou o chá de fralda da nossa bebê, sendo que a gente usa fralda ecológica com ela. Vou contar como a gente organizou a dinâmica e tudo mais, então segue o fio. Tá, eu vou compartilhar aqui porque é muito difícil fazer esse negócio aqui e eu ainda não tô craque, tá? Vou explicar como é que funcionou. Quando a gente falou que usa fralda ecológica, muita gente perguntou do chá de fralda, tá? Ah, quando que vai ser o chá de fralda? Eu quero dar um presente pra vocês, quando que vai ser o chá de fralda? Gente, a gente recebeu muito carinho, então não tinha, porque a gente considerou uma época, quando a gente decidiu usar fralda ecológica, a gente considerou não fazer chá de fralda, porque chá de fralda geralmente o pessoal dá fralda descartável, e a gente não ia usar fralda descartável. Então a gente considerou não fazer. Só que, como a gente recebeu muito amor das pessoas, assim, todo mundo queria assim nos presentear, nos dar um mimo, nos dar alguma coisa, muita gente perguntou quando que ia ser o chá de fralda. Então, por isso, porque a gente sabia que de um jeito ou de outro a gente já tinha recebido muito carinho e ia receber mais carinho e presente, a gente decidiu fazer. Então, quando a gente decidiu fazer, a gente precisava estruturar de uma maneira que, na real, a gente sabia que ia ter que pedir dinheiro, né? Pedir Pix. Porque, como eu estava entrando no mundo de fralda ecológica, eu não sabia ainda qual marca comprar, o que precisava. Não tinha como eu pedir fralda ecológica, né? E os absorventes. Então, a gente decidiu fazer o chá Pix. Só que daí, tá, beleza, vai ser Chapix. Mas daí eu e meu esposo, a gente ficou assim, ai, mas só pedir dinheiro, né? Ai, não vamos só pedir dinheiro das pessoas assim, ah, tá aqui o QR Code, faz um Pix. A gente quis fazer alguma coisa mais, assim, dinâmica, interativa, alguma coisa mais, assim, brincalhona, né? Então, a gente foi conversando, e a gente, de primeira, teve ideia de fazer a lojinha da Helena. A lojinha, a gente íamos colocar alguns itens e as pessoas iam simbolicamente comprar aqueles itens e tinha escolhido, sei lá, uma chupeta, um brinquedo e uma coberta. E daí nos fazia o Pix equivalente àqueles valores. A gente ia fazer uma lojinha mesmo, com itens. Eu vou terminar essa ideia porque vai que alguém queira fazer, né? Eu não tinha tempo. Mas era assim, itens e a pessoa escolhia aqueles itens, somava o valor e fazia o Pix. Então ia ser a lojinha da Helena. A gente não conseguiu, eu não consegui fazer de um jeito que ficasse bonitinha, então dessa eu desisti. Porque eu ia fazer assim, pegava caixinhas, empacotar, sabe? Fazer uma coisa bem, uma lojinha de boneca, não consegui. Então eu fui para a minha segunda ideia. Ao invés de botar essas caixinhas, eu ia botar coisas reais da vida da Helena, coisas que a gente já tinha comprado. Sapatinho, fraldas que a gente já tinha comprado, cobertor, algum brinquedo, alguma escovinha de cabelo. Então, a gente montou uma lojinha, eu vou botar vídeos sobre mostrando como que ficou. E cada item desses tinha uma tagzinha com o preço. Então, ó, brinquedo, bico, kit higiene, e a gente fez tagzinhas e distribuiu. Então, essa parte da lojinha funcionou assim: a pessoa escolhia um item, dois ou quantos quisesse, somava o valor e fazia um Pix pra gente com esse dinheiro, tá? Só que a gente quis complementar, a gente falou, beleza, muito legal, foi. E um dia, a gente conversando, trocando ideias, a gente decidiu fazer vales. A gente decidiu criar essa ideia das pessoas, além de comprar esses itens para Helena, comprar vales, né? Ter algum benefício para a pessoa. Então a gente começou a criar. Primeiro foram ideias assim, ah, vale nunca troca fralda, vale, não sei. Começou nessa brincadeira. Foi que a gente criou vales sensacionais. Nós fizemos vários vales e colamos na parede. Então, antes de eu mostrar isso aqui, vou mostrar como a gente estruturou, tá? Na real, vou botar o vídeo aí. Era uma prateleira com esses itens dela, com essas tagzinhas. Daí, na parede do lado, a gente colou as instruções, ó. O Pix do QR Code, aqui explicando como que a gente ia usar as fraldinhas, e aqui como que funcionava a dinâmica dos vales. Então, a gente colou na parede, e em volta dessas instruções, a gente fez uma parede cheia de vales. E daí os vales ficaram assim, ó. E daí isso aqui a pessoa podia levar para casa, ó. Então, esse, por exemplo, aqui, ó, vale nunca pôr para vomitar, arrotar. Vale nunca trocar fraldas. Daí a gente colocava, acabou que eu esqueci na hora de editar, botar o valor. E a gente colocou depois com esse papelzinho aqui mesmo, ó. Tipo assim, ó, vale nunca trocar fraldas, R$ 50. E tinham vários, ó. Vale segunda mesa se servir no buffet de 15 anos. Vale beijinhos ilimitados. Daí tinha vale
pegar a Helena emprestada para pegar fila preferencial no mercado. Vale dar 3 pitacos. E a gente criou diversos vales. Eu vou colocar o link com todos os vales que eu fiz aqui embaixo, tá? Eu fiz tudo no Canva, então dá para tirar várias ideias de lá. Então a gente fez assim, a gente pegou essa parede e colocou esses vales. E também e dá para inventar, gente, dá para inventar assim, ó, sabe? Vale qualquer coisa, sabe? O nosso vale mais caro, essa é uma dica, e a gente vendeu ele, hein? Caro era raspar a cabeça do papai. Rasparam lá no dia. Vou botar aqui o vídeo aí, ó. Rasparam a cabeça do meu marido lá no dia. Vendeu vale. Esses vales, assim, bem radicais. Esse aí deu briga para o pessoal comprar. Então, essa é a minha dica. Ó. Pensem em coisas bem radicais, bem malucas, que esses vales aí vão ser disputadíssimos, tá? Então, essa é a dinâmica. E vocês podem inventar o que vocês quiserem. As pessoas se reuniram na volta dessa parede para dar uma olhada nesses vales. Ficou realmente muito legal. Então tá, o que mais que a gente tinha brincadeiras, tá? Então as nossas mestres de cerimônia, muito obrigada, minhas amigas que organizaram as coisas, porque eu não queria organizar, deitei de estico. Elas organizaram tudo pra gente. Então a gente fez a brincadeira do tamanho da barriga, a gente fez brincadeira de botou um pote cheio de M&M's dentro, tinha que acertar a quantidade. A gente fez um questionário com coisas sobre a gente também. Eu posso botar o link disso aqui tudo no Canva, tá? O link ali embaixo. Ó, a gente fez um questionário, quem acertava mais ganhava um prêmio, que era, ó, que mês... Era com algumas perguntas do casal e algumas perguntas, ó, com quantas semanas a Helena está hoje, a Manu está hoje. O que a Manu mais sentiu durante a gestação. Então, tem várias coisinhas que dá pra fazer, tá? Então, a gente fez essas brincadeiras. Ah, teve outra também, a gente fez uma brincadeira que aqui na minha cidade, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, perto de Porto Alegre, e aqui a gente tem gincana. Sabe essas gincanas de escola? A gente tem essas, mas a gente tem da cidade inteira, movimenta a cidade inteira. Isso é bem comum aqui, tá? No resto do Brasil não sei, mas aqui isso é bem comum. E nessa gincana tem diversos tipos de tarefas, artísticas, enigma, esportiva. E uma dessas que eu falei, né, são os enigmas, as charadas. Então a gente fez um quebra-cabeça, que tinha perguntas sobre a nossa família. E conforme tu respondia aqui, dentro de cada uma dessas quadradinhos aqui, ó, com cor, vinha uma letra. E conforme... E daí pegava essas letras, colocava aqui embaixo e ordenava elas na ordem alfabética das cores. E daí dava uma palavra. Era a resposta dessa charada. Então, aqui também ganhava um outro prêmio. Eram umas coisinhas assim que a gente tinha algumas coisas em casa e a gente deu. Por exemplo, o pote era o pote mesmo de memes. Teve uma outra que era uma caneca da Stanley, que a gente acaba não usando, tá? Então a gente tinha aqui, comprou, ganhou, não sei da onde. E a gente. Não, a gente comprou, não ganhou, né? Dar presente é foda, né? Mas a gente tinha essa caneca aqui em casa que a gente pegou numa promoção. Então a gente acabou que deu, sabe? Então acaba que às vezes a gente tem algumas coisas em casa que não usa. Então a gente pegou e deu de brinde. Dei um gin também. Um dos prêmios era um gin. E quando eu engravidei eu parei de beber. Então, para não ficar parada aqui em casa também, a gente deu aquele gin para alguém desfrutar. E é isso, tá? Dá para ser, não precisam ser prêmios mirabolantes. Os nossos foram algumas coisas assim mais, né? Mas nada a gente teve que comprar. Então, dá para pensar sempre em alguma coisa mais em conta. Mas eu também não precisa ter, tá? Não precisa ter. O que mais a gente fez? A gente fez isso aqui é muito legal, tá? Essas foram as brincadeiras, mas o que mais foi legal no nosso chá de fralda foi isso aqui. Isso aqui eu já fiz no nosso casamento, mas era pro casal. Esse aqui eu fiz pra Helena, ó. Previsões da bebê Helena. Então, como é que funcionava? São assim, ó. Previsões vou me parecer com mamãe e papai, espero que eu puxe o que da mamãe, espero que puxe o que do papai. Minhas previsões, data de nascimento, horário de nascimento, peso, comprimento, cor dos olhos e cor do cabelo. E daí o pessoal preenchia, tá? E embaixo eu coloquei assim, ó, me deixe uma mensagem de carinho. E, gente, isso aqui, o legal é tu ler depois. Isso aqui, claro, eu vou guardar pra Helena, a gente tem todos aqui respondidos, ó. E o legal é ler depois. Gente, tu recebe tanto carinho, eu gosto muito dessas coisas, né? Parar e ler isso aqui depois é muito legal, porque
tu recebe tanto carinho por aqui que às vezes as pessoas não te... Muitas pessoas falam, mas algumas pessoas não falam. E às vezes tu nem sabe, eu tô falando assim porque eu fiquei muito mais emotiva depois da gestação. Então tu recebe tanto carinho por isso aqui, então eu amei fazer isso aqui. Eu já tinha feito no casamento, deu certo. Daí pro chá de fralda da Helena, eu decidi repetir. Ó, que legal. E tem umas coisas, e alguns amigos fazem piada, assim, é bem engraçado ler. Enfim, é isso. Fez o nosso chá de fralda às 10 da manhã, de um domingo. E foi assim, um verão. Ficou bem bom. Ficou quente, mas o resto foi o único problema. Mas o resto estava muito bom. E a gente colocou também umas brincadeiras para as crianças. Eu vou colocar uns vídeos aí. Eu organizei o... Eu não gostei desse vídeo. Eu não gostei.